Olá, e se eu dissesse que uma das nossas ideias mais básicas sobre a igreja pode estar de cabeça para baixo? Hoje a gente vai explorar um conceito que muda tudo de lugar. A ideia de que a liderança espiritual não é para um grupo pequeno e selecionado, mas para todo mundo. A proposta é radical. Nós somos o clero. Bora entender o que isso realmente significa? Então a gente começa com uma pergunta que parece simples. Afinal, quem é o clero? Automaticamente a gente pensa em pastores, padres, líderes profissionais, aquelas pessoas que são pagas para fazer o trabalho do ministério. Mas e se essa ideia não for bem assim? E se ela estiver, na verdade, limitando o nosso potencial? E é aqui que o jogo vira. Essa frase, ela muda tudo. A proposta é que o foco não deveria estar em um pequeno grupo de líderes lá na frente. O foco está em nós. É uma mudança de perspectiva poderosa que diz o seguinte: a gente não vai para a igreja, a gente é a igreja. Certo, então vamos desmontar um pouco essa mentalidade mais tradicional. Existe um jeito comum de pensar que nos leva por um caminho, mas a realidade que estamos explorando aqui, ela nos leva a um lugar completamente diferente. Vamos ver como essa diferença funciona na prática. Pensa só numa situação do dia a dia. Alguém perto de nós está passando por uma crise. Qual é a primeira reação, quase instintiva, de muita gente? Pegar o telefone. Vou ligar para o pastor. A intenção é boa, claro, mas nesse ato de delegar, a gente acaba transferindo uma responsabilidade que talvez fosse nossa. E essa imagem aqui deixa a mudança de paradigma muito clara. De um lado, o modelo antigo, que é quase como o de um consumidor. Uma audiência vai a um lugar para assistir, para receber um serviço espiritual. Do outro lado, o novo modelo, o de um exército ativo, onde cada pessoa está na linha de frente, servindo, ministrando no seu cotidiano. A igreja deixa de ser um evento de domingo e se torna um movimento de todo dia. E isso nos leva direto ao coração da nossa conversa. Porque, ao aceitar essa ideia, a descrição de cargo espiritual de cada um de nós muda. Muda completamente. Vamos dar uma olhada no que esse novo papel realmente envolve. O nome técnico para isso é sacerdócio de todos os crentes. E olha, isso não é uma ideia nova, não. É um conceito que, por algum motivo, foi se perdendo com o tempo. Basicamente significa que todo crente recebe uma comissão direta de Deus para atuar como um sacerdote. Onde? No seu dia a dia. Então a lógica é simples. Se cada um é um sacerdote, então cada sacerdote precisa de uma congregação. A tarefa principal, então, muda. O trabalho passa a ser identificar e reunir ativamente as pessoas que fomos chamados para cuidar e servir. E onde é que se encontra essa congregação? Em todo lugar. Não é dentro de um prédio. Está ali, no vizinho do lado, no parceiro de golfe, no colega de trabalho, na nossa própria família. São as pessoas com quem a gente já convive. A pergunta deixa de ser para qual igreja eu vou e se torna: Deus, quem são as pessoas que o Senhor está me confiando? Ok, a ideia é ótima, mas como isso funciona na prática, de verdade? Existe uma analogia que vem de uma brincadeira de criança que explica esse modelo de multiplicação de um jeito genial. É o pega-pega ameba. Vamos lembrar, no pega-pega normal, tem um pegador que corre atrás dos outros. Quem é pego sai do jogo. Fim de papo. Já no pega-pega ameba, a regra muda. Quem é pego dá a mão para o pegador e se junta ao time. A corrente de pegadores vai crescendo, ficando cada vez maior e mais eficiente. E essa é a imagem perfeita desse modelo de ministério. O primeiro passo é identificar alguém que Deus coloca na nossa vida. O segundo é investir tempo, cuidado e oração nessa pessoa. O terceiro, que é a chave de tudo, é ensinar essa pessoa a fazer exatamente a mesma coisa por outra pessoa. E o quarto é quando uma equipe se forma, uma corrente que só cresce e alcança mais e mais gente. É nesse ponto que a multiplicação deixa de ser soma e vira exponencial. O que é um neto espiritual? É aquela pessoa que foi alcançada por alguém que nós ajudamos a crescer. É a prova viva de que o modelo está funcionando, de que a corrente não se quebrou. A gente ouve muito um ditado no Brasil que diz que Deus só tem filhos, não netos. E isso é uma grande verdade quando a gente fala de fé pessoal. Ninguém herda um relacionamento com Deus. Cada um precisa construir o seu. Só que quando o assunto é ministério, a perspectiva muda. Aí sim, o objetivo é ter netos espirituais. Esse é o grande sinal de um ministério saudável, que se multiplica. Foi exatamente assim que a igreja foi desenhada para funcionar. Não como uma pirâmide, de cima para baixo, mas como uma rede, que se espalha de pessoa para pessoa. Agora, para a gente concluindo, vamos fazer um exercício de imaginação. Como seria o nosso mundo se esse modelo fosse levado a sério por todo mundo?
Qual seria o impacto real se a gente aceitasse esse chamado para uma nova realidade? Pensa só no impacto. Um sacerdote, um representante do amor e da graça de Deus em cada escola, em cada empresa, em cada família, cada vizinhança. A presença de Deus seria sentida em todos os cantos, não porque um pastor fez uma visita, mas porque um dos seus sacerdotes já morava ali, já trabalhava ali. Agora, vamos trazer isso bem para perto. Pensa na sua comunidade, no seu bairro. Qual seria o efeito se cada pessoa de fé ali assumisse esse papel de sacerdote? Como a comunidade reagiria se de repente visse uma demonstração de graça, de aceitação, de compaixão, em vez de julgamento? Existe um paralelo poderoso para isso na história do profeta Isaías. A nação dele estava em crise, a necessidade era urgente, e Deus fez uma pergunta no céu, uma pergunta que ecoou: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E no momento de pura clareza e coragem, Isaías se levantou e disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não apontou para o lado, não esperou por outra pessoa. Ele se apresentou. A mensagem que fica é que talvez hoje o chamado não seja para um único profeta, mas para todo um sacerdócio que está pronto para ser ativado. E a gente termina com essa pergunta, que fica ecoando. O mundo precisa desses sacerdotes em todos os lugares. A comissão já foi dada. A questão final talvez não seja mais quem vai, mas sim quando a gente começa.